2. Enquanto os irmãos vão se localizando, eu gostaria de fazer um convite para quem possa estar nos assistindo. Muito prazer, eu sou o pastor Clóvis, aqui da comunidade cristã na Casa do Senhor. Nós estamos localizados aqui na rua Ernesto Lobão, aqui em Madureira, ao lado da 29DP. Eu gostaria de fazer um convite a você para estar aqui conosco, ouvindo a palavra de Deus, adorando esse Deus maravilhoso, que certamente vai abençoar a sua vida. Eu também gostaria que você prestasse atenção hoje na mensagem, que ela é muito atual, que a palavra de Deus ela não fica ultrapassada. Esse livro tem quase 2000 anos, essa mensagem que nós vamos ler aqui tem quase 2000 anos. Esse livro foi escrito aproximadamente no ano 55, 56, mas ela é atual, ela serve para os nossos dias. Eu gostaria que você ouvisse com atenção, prestasse atenção, porque certamente ela vai falar ao seu coração. Assim também conosco que estamos aqui. Amém? Amém. Eu vou ler do verso 1 até o verso de número 4. Depois nós iremos dar continuidade, mas eu vou ler até o verso de número 4, porque esse capítulo se divide em 4 partes, com o assunto interligado, mas são vertentes que o apóstolo vai seguindo. Então, para a gente não fazer ali uma confusão, a gente vai ler em partes. Do capítulo, do verso 1 até o verso 4, diz assim: Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles de que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasses entristecidos, mas para que conhecesses o amor que vos consagra em grande medida. Somente até aqui, só repita assim comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mais uma vez. Fale comigo. Amém. Amém. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Esse capítulo me deu um pouco de trabalho para me compreender. Eu fui ali tentando pegar o fio da meada, até que, pegando ali uma parte da Bíblia, pegando outro, um trechinho aqui, um trechinho ali, eu consegui montar o raciocínio e consegui chegar ao motivo que Paulo estava entristecendo os irmãos de Corinto. E ele até adiou a sua ida até a igreja, porque ele sabia que os irmãos não ficariam felizes com a visita de Paulo. E olha que é engraçado, né? Quem aqui não queria receber Paulo na sua congregação? Quem aqui não gostaria de ter uma visita de Pedro, Tiago, João? Todos nós. Só que Paulo está dizendo que se ele fosse até aquela igreja, o povo ficaria entristecido com ele. E é algo que isso me chamou a atenção, porque eu me pego a detalhes. Eu vou na Bíblia lendo, mas eu vou esmiuçando, eu vou ali, igual o boi quando está se alimentando, eu fico ruminando. Eu falo, qual é o motivo que o povo teria de ficar triste com a visita de Paulo? E eu começo a debulhar a Bíblia, eu começo a raciocinar, a pensar, juntando um quebra-cabeça. E quando nós já estudamos o capítulo, o livro 1 Coríntios, a primeira carta que Paulo escreveu, nós vimos que Paulo, ele traz praticamente só uma carta de repreensão. Ele fica sabendo, através dos que são da casa de Chloe, que aquela igreja vivia em divisão. Eu falo, não, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, que é Pedro, não, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Havia contendas, divergências, imoralidade na igreja. No capítulo 5 ele fala que tinha um homem que possuía a mulher de seu pai, e ele começa a dar uma repreensão severa naqueles irmãos, para que eles tivessem maturidade, e fala que eles são infantis, que ele não pôde dar um alimento espiritual e sólido, porque eles não estavam preparados. Ele fala, vocês não estavam preparados e ainda não estão. E ele traz ali uma repreensão. Até o capítulo 6 ele vem descer da lenha,
No capítulo 7 ele responde perguntas, ele dá orientações acerca de casamento, alimentos, ele fala sobre o trabalho do obreiro, ele diz que ele não foi remunerado, que ele trabalhou para não se tornar pesado a ninguém. E do capítulo 10 em diante ele fala sobre o comportamento da igreja, ele fala sobre os dons e repreende a atitude que os irmãos estavam tendo na igreja. Então a carta em si, ela não desperta nos ouvintes, porque temos que ter em mente que o tempo de Paulo não é o nosso tempo. No tempo de Paulo, a correspondência era através de cartas escritas e enviadas via canela. Não tinha agência de correio. Paulo ele não botou a carta no correio e foi entregar na igreja. Ele mandava pessoas, ele mandou Tito levar a carta. Então isso vai levar um tempo para ele chegar lá. É uma viagem que durava em média 6 meses de ida, 6 meses de volta. Então para ele ter uma resposta demora 1 ano, pelo menos. E ele vai falar justamente isso no decorrer desse capítulo. Então, quando Paulo envia essa carta, ele fica ansioso. Você vai ver que ele vai ficar angustiado, ele fica pensativo, ele fica pensando como é que essa igreja vai corresponder às instruções que ele dá. E é uma carta doutrinária. Só que quando chega na segunda carta que ele está enviando, ele tem um problema agora ainda maior. Vocês vão ver no decorrer do estudo dessa carta que o problema que Paulo tinha no primeiro livro era que a igreja estava dividida entre Paulo, entre Cefas, que é Pedro, entre Apolo. A divergência dos grupos era entre líderes idôneos, homens de Deus. E agora ele está vendo que a igreja não está mais dividida entre ele, Pedro e Apolo, mas se infiltraram na igreja apóstolos fraudulentos, homens gananciosos que estão comercializando o rebanho. Nós iremos ver isso durante o estudo do livro, e até nesse capítulo ele vai falar isso. Então ele começa a nos dar a direção porque que o povo estava entristecido. Porque todos nós, quando vemos aqui o personagem bíblico, nós admiramos e temos ele como uma referência. Mas imagine você hoje sentado aqui e sobe um pregador aqui e fala para você: raça de víbora. Até quando vocês vão ficar desse jeito? Dê frutos de arrependimento. Será que você gostaria de ouvir uma mensagem dessa? Certamente você talvez não vai ficar muito satisfeito. E quem é esse homem? João Batista. João Batista ele pregava dessa maneira. Então este homem, ele não vai trazer aplausos, ele não vai trazer curtidas, nem likes e nem compartilhamentos. E muitas das vezes pessoas vão ficar tristes, insatisfeitas com a sua mensagem, mas se entrar um homem, oh meus amados, oh minhas ovelhas, eu amo vocês, e Deus vai abençoar a cada um aqui. Tenho certeza que isso vai acontecer. É só você que quem crê, eu creio, então pronto, está resolvido. É só a gente fazer uma confissão positiva, é só a gente declarar que tudo vai dar certo, e tudo vai dar certo na tua vida, e o teu inimigo não vai prosperar. Aquilo que ele está fazendo para te derrubar não vai ir para frente. Só que na verdade não é alguém que está derrubando a pessoa, é a própria pessoa que se derruba, porque ela faz besteira, aí a consequência vem sobre a vida dela, mas a culpa não é dela. A culpa é de quem? É do fulano que tem inveja, é do ciclano que fez um trabalho, jogou mal olhado, fez alguma coisa, mas a culpa não é dela. E a partir do momento que eu me isento, a culpa é do outro, Deus vai tomar as providências dele e tudo vai dar certo. Então são discursos que vão despertar na pessoa o interesse de ouvir um pregador desse. E um pregador como Paulo é um pregador que não alegra o público, ele não alegra quem está ouvindo, ele não traz uma mensagem que vai acariciar o seu ego, ele não vai falar aquilo que você realmente vai sair rindo e pulando de alegria do culto. Você vai sair meditando, e se for alguém que verdadeiramente tiver uma consciência e for tocada pelo Espírito Santo para entender que há necessidade de se arrepender, ela vai mudar a sua trajetória, mas certamente ela não vai ficar satisfeita com o que ela ouviu. Então verdadeiramente você entende que
o homem que prega a palavra de Deus, ele não tem preocupação com o que o público vai ver sobre a vida dele. Ele não está preocupado se você vai dar aplauso, se você vai curtir, se você vai dar like, se você vai compartilhar. Ele não está nem aí, porque ele entende que a única função que ele tem, a única obrigação que ele tem é entregar o quê? A palavra, a mensagem. E ele entrega a mensagem e pronto, e acabou. Se você vai gostar, se você não vai gostar, se você vai aplaudir, se você vai compartilhar, se você vai dar um like, para ele pouco importa. O que interessa para ele é somente falar aquilo que Deus mandou. E Paulo fala aqui, que nós lemos aqui, o pouquinho que nós vimos aqui, ele com sofrimentos, com lágrimas, ele escreveu a carta, porque ele não ficava feliz com o que ele estava fazendo. Porque é como você estivesse dando uma correção no seu filho. Quem é que gosta de bater no filho? Quem é o pai que gosta de bater no filho? Se existe isso? Não. Mas sabe que se você não botar um limite, se você não botar regras, se você não corrigir, o que vai acontecer? Futuramente ele vai ter problemas. Futuramente ele vai colher muito além do que ele poderia colher em casa. Hoje você talvez está dando uma chinelada, né? Está dando com uma vara de goiabada, uma vara de goiaba, goiabeira, né? Porque nos tempos antigos era assim, cabo de vassoura, né? Aí para o cabo de vassoura, né? Porque a gente quer cabo de enxada, já, né? Filho, aí não. Mas se você não fizer isso em casa, você pode ter certeza que um dia pode acontecer de fazerem aonde? Na rua. E com certeza lá na rua vai ser muito o quê? Pior. A correção lá vai ser muito mais severa. E a palavra diz que Deus, ele corrige todo aquele que ele tem como filho. Se você não é corrigido por Deus, você não é filho, você é bastardo. Porque ele ama e corrige, e a palavra diz em Hebreus que ele açoita. Você sabe o que é açoitar? É bater. Todo aquele que ele tem como filho, todo homem que é de Deus na Bíblia e cometeu erro, sobre ele veio a punição. Ninguém ficou impune. Todos que erraram receberam o corretivo, a consequência dos seus erros. Porque Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. E Paulo, entendendo isso, ele toma uma posição que lhe é devida. Porque a palavra pastor, ela tem a raiz como pai. Ele tem a obrigação de direcionar, de educar como um pai educa o seu filho, como corrige o seu filho. E Paulo está expressando justamente isso. Só que agora ele está com um problema muito sério. Porque Paulo agora não está mais disputando a divisão da igreja com Cefas, que é Pedro, com Apolo, ou com qualquer outro ídolo, líder idôneo. Ele está disputando com homens que estão ludibriando o povo com palavras que são agradáveis aos ouvidos, mas não produz o resultado, não corrige, não traz arrependimento, não traz mudança de conduta de vida, não traz correção. E Paulo começa a ficar preocupado, tanto que a segunda carta é a carta mais biográfica que tem de Paulo, é a que mais fala da vida dele, porque ele está falando: vocês estão malucos? Vocês não viram o que eu passei, o sofrimento que eu passei, que eu não tirei nem um centavo de vocês? Aí chega agora um camarada que está enchendo os bolsos, ficando rico, e vocês estão dando ouvido a esse camarada? Vocês estão ficando malucos? Vocês não sabem que eu fui açoitado, que eu passei privação, necessidade, eu fui picado por serpente, eu participei de naufrágio, eu fui fustigado com varas. Vocês não sabem que eu passei tudo isso? Carrego no meu corpo as marcas de Cristo. E ele está falando literal, devia ser tudo retalhado. Vocês não estão vendo que eu faço por amor, que eu estou querendo o bem de vocês? Vocês estão malucos? Estão dando ouvido para esses camaradas que são falsos? Vocês são cegos? Vocês não estão entendendo isso? E agora a missão de Paulo é mais difícil,
Por quê? Porque ele tem que voltar a igreja para a visão original. Ele tem que ter agora a preocupação de purificar a igreja, de tirar agora as heresias, os ensinos que são errados, ali a doutrina que não é de Cristo. Porque enquanto a igreja estava sendo dividida entre ele e Pedro, estava bom, porque era outro que pregava a palavra de Deus. O partidarismo era um partidarismo que não deveria haver, mas pelo menos o outro líder era um outro líder que pregava a palavra de Deus. Mas agora não. Agora entrou na igreja lobos disfarçados de ovelhas. Agora entrou justamente o que o Senhor Jesus fala no capítulo 7 de Mateus. Abra comigo, porque a nossa referência não é o que eu falo ou o que o Paulo fala, mas a nossa referência é o que o próprio Senhor Jesus fala. Olha Mateus 7, verso 15. Mateus 7,15 diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são o quê? Lobos, roubadores ou devoradores. Pelos seus frutos o quê? Colhe-se porventura a uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Durante toda a palavra de Deus tem essa instrução. Só que aqui eu fui na fonte, porque lá Paulo, Pedro, Tiago, João só repetiu quem falou? Cristo. Porque o Cristo é a nossa referência. O que eu tenho que falar para você aqui é os ensinamentos de Cristo. É o que eu tenho que orientar você a fazer. É a prática que você tem que ter, porque você é cristão. Quem é um cristão? É um discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo, ele é diferente do crente. Pastor, tem diferença nele? Porque crente é aquele que crê. E a palavra de Deus diz que Satanás é crente. Você sabia disso? Diz até os demônios creem. Eles creem. Sabe o que é crer? É saber que existe. Isso é crer. Agora, ser discípulo é diferente. Crente é aquele que crê que Deus existe. E o discípulo é aquele que ouve a palavra e coloca em prática. É diferente. A pessoa às vezes ela é crente, mas ela não é discípulo. E somente os discípulos é que vão herdar o reino de Deus. Não é o crente. Aquele que ouve a palavra do Senhor Jesus e as coloca em prática. Ele fala isso até aqui na sequência do capítulo 7. Olha o que ele diz no verso 24: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e o quê? É só ouvir? Não. Tem que ouvir o quê? E praticar. Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então não é só ouvir a palavra, é ouvir e praticar. E Paulo lhe dá uma instrução de como você vai praticar os ensinos de Cristo. Ele estava passando isso para a igreja. Ó, você tem que fazer assim, assim, assim e assado. Só que quando eu falo para você que você tem que fazer assim, 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 assado, eu estou te passando uma receita. Eu estou te passando aqui uma instrução. Só que pode vir outro e passar para você outra o quê? Receita. E muitas das vezes a receita que ele vai te passar é muito mais o quê? Muito mais fácil. É muito mais simples. Aí você vai botar na balança. Aí fala, pô, mas a receita daquele camarada ali que vai me trazer o mesmo resultado é muito mais fácil. Então eu vou aderir à receita daquele ali, porque é muito mais fácil. Só que a receita daquele outro está de acordo com os ensinamentos de Cristo? Não. Aí você tem que saber. Por isso que é importante o povo conhecer o quê? A palavra. Oséias 4,6: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então você começa a entender aqui o pensamento de Paulo. Ele passa
1 ano e meio naquela cidade, passando privações, trabalhando, se esforçando sem ganhar um centavo. Ele sai de lá, deixa uma igreja. Eu quero que você entre na mente de Paulo. Ele deixa uma igreja pronta, sadia, ele vai embora. Aí daqui a pouco ele fica sabendo que aquela igreja está se corrompendo, seguindo líderes hereges. Como é que o camarada fica? E meu trabalho? E o meu esforço? E a minha dedicação? E quantas noites eu não passei orando pelo fulano, ciclano, beltrano? E quantas noites eu não atendi ciclano, eu fui lá ajudar, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu orei, eu me dediquei, eu preguei a palavra, eu ensinei. Quantos dias eu abri mão dos meus lazeres, de passear para estar ensinando a palavra? Aí você imagina a mente desse camarada, sabendo que o povo agora estava ignorando ele, desprezando ele e dando valor a 171. Aí você imagina como é que ele não está se sentindo. É por isso que ele falou assim: agora eu não quero nem ir, eu não quero nem estar com vocês. Nesse momento agora você vai ver que no capítulo 2 ele desabafa. Tanto que ele fala assim: ó, Deus abriu uma porta de pregação, ele não conseguiu pregar. Ele foi para uma cidade pregar, chegou lá, ele estava tão conturbado que ele saiu, foi embora. Ele não conseguiu dar andamento no trabalho, tão aflito que ele estava. Então aí você começa a entender qual é o contexto que Paulo está escrevendo essa carta. Agora nessa segunda parte, ele começa a dar instrução para que o povo venha abraçar aquele que está errado, aquele que cometeu erro, deslizes. Ele falou assim: ó, acolhei aquele que está se arrependendo das suas práticas erradas, que você venha ter paciência com eles, porque na verdade é isso que ele tinha que ter. Ele está falando algo que ele mesmo tinha que praticar. Ele está querendo dar um exemplo. Vamos voltar lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 5. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero. Digo que em parte a todos vós basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortar-lhe, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza, pelo que vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Nós vimos que a igreja era problemática e começou a ter uma correção depois que Paulo enviou a carta. Só que começou a ter um racha na igreja, porque justamente entrou um líder que era mais libertino e começou a dar apoio a esse camarada, e contrapartida tinha um grupo que ainda estava se conservando. E Paulo falou assim: ó, para não causar uma divergência, perdoa e conserva ele em união, porque ele vem estar no meio, para que venha realmente ser perdoado, porque os desígnios de Satanás é justamente conseguir a divisão e não liberar o perdão, para que esse homem venha sair da congregação, da igreja, e venha sair da presença de Deus. Então eu aconselho que vocês venham perdoar, porque a vontade de Satanás é justamente semear essa intriga, essa divisão, essa contenda. Então ele dá essa instrução justamente para a igreja, para que se mantivesse pelo menos por algum tempo em união, até ele ter uma oportunidade de estar ali, ou enviar alguém capacitado para que viesse direcionar aquela igreja. Então Paulo aqui, ele dá uma instrução que ele mesmo tinha que cumprir. Porque você imagina, o camarada que nós estamos estudando já por tempo, sabemos que ele teve um berço de ouro, que ele estudou na melhor faculdade que tinha no seu tempo. O melhor professor que tinha no mundo era o professor dele. E ele era um camarada que vivia de uma forma regalada.
e de uma decisão momentânea, ele passa agora a viver privações, não saber se no outro dia ter um alimento na sua mesa, não saber se ia estar preso, se ia estar solto, saber se ia ser açoitado, se ia ser apedrejado. Ele passa a viver agora de uma forma onde a sua vida não tem mais valor, mas a sua única intenção é que os irmãos venham a ser edificados. E ele olha todo o seu trabalho indo de água abaixo, e ele fica desesperado, querendo tomar alguma atitude. E o que ele poderia também conservar no seu coração era justamente o ódio, a mágoa, o rancor, porque qualquer ser humano, ele quer o mínimo de gratidão. E ele poderia fazer o seguinte: quer saber? Eles que se lascam para lá. Eles querem seguir esse camarada aí? Eles querem viver dessa forma? Então que vivam. Eu não vou mais perder tempo com eles. Eu não quero saber mais dessa igreja. Eu não estou nem aí. Se quiser viver na imoralidade sexual, viva. Quiser viver em divergência, em briga, viva. Se quiser dar ouvidos a esse camarada que dê, eu não estou nem aí. Agora é com eles. Eu lavo o quê? As minhas mãos. E Paulo toma uma decisão que aos nossos olhos talvez pode parecer fácil, mas o camarada, ele resolve perdoar, e ele se desgasta novamente para o bem daquela igreja. Ele fica preocupado, ansioso, aflito, querendo saber como está a situação lá. E sabemos que não é via WhatsApp que tem uma informação rápida, não é através de redes sociais, é algo que demorava a acontecer, e isso estava lhe consumindo. A preocupação dele não era com a conta bancária dele. A preocupação que ele tinha não era com as mansões, com o jatinho que ele poderia andar. Ele estava preocupado com almas. Ele estava preocupado com pessoas. E quando ele volta os seus olhos para isso, ele tem uma visão que verdadeiramente o homem de Deus tem. Ele não está preocupado com números, ele está preocupado com almas. Porque se ele tivesse preocupado somente com o bem-estar, ele deixava para lá. Eu não quero saber não, agora então que eles se virem para lá. Eles dão o jeito deles. Então aqui você vê como é que é o pensamento e a mente desse homem. Como é que ele analisa e ele vê o rebanho. Como é que é o olhar dele. Vamos continuar, verso 12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Paulo, constantemente, você vai ver que ele ora a Deus para abrir uma oportunidade de pregação. Aqui Deus abriu uma porta para ele, e ele não conseguiu o quê? Pregar. Ele falou assim: ó, Deus abriu uma porta no Senhor, ou seja, foi Deus que abriu a porta. Ele falou assim: só que eu não tive tranquilidade, eu não tive paz, eu estava pensando em vocês e eu não consegui o que eu faço naturalmente. Ele estava tão aflito, tão angustiado, que ele não conseguiu fazer o que ele faz normal, tão preocupado com aqueles irmãos, com a vida deles, que Paulo falou assim: ó, eu não consegui pregar. Ele largou o lugar e foi para a Macedônia. Você sabia que era a Macedônia? Era o lugar que ele ia encontrar contigo quando estivesse voltando. É como se você estivesse indo em direção àquele lugar. Ele ficou tão ansioso para saber a resposta, como é que estava a igreja, que ele vai em direção ao caminho que Tito estava vindo, para receber as informações de como estava a igreja. O homem não devia nem dormir, preocupado, ansioso, aflito, ali querendo saber como é que estão os irmãos, como é que está a vida espiritual daquelas pessoas. E ele falou assim: olha, eu não nem consigo pregar, eu abandonei tudo aquilo, estou indo lá para Coríntios para encontrar contigo, para saber como é que eles estão. E aí você vê a mente de um homem de Deus. A palavra nos revela como é que é o comportamento daqueles que verdadeiramente são sinceros diante de Deus. E Paulo vai falar isso agora aqui para concluir o capítulo. Olha o que ele vai dizer, verso de número 14. Graças, porém, a Deus,
que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Tanto nós que somos salvos, como os que se perdem. Para com estes cheiros de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte de Deus. Amém. O que é mercadejar? Algumas versões falam comercializar. É vender. Ele fala, nós não estamos como poucos que ele fala. Ele fala no verso 17, porque nós não estamos como tantos outros, e algumas versões falam como muitos. Ele fala que é poucos? Não. E ele está enviando essa carta para quem? Para a igreja. Então você entende que ele não está falando mais agora de Pedro, ele não está falando mais de Apolo, ele está falando de outros que chegaram na igreja e se instauraram. E a gente vai ver, eu não vou avançar aqui para a gente não avançar o estudo, mas no capítulo 11 ele fala que Satanás, ele se transfigura de anjo de luz, e ele fala, e ele manda os seus ministros da mesma maneira. Está no capítulo 11, nós vamos ver isso. E ele fala, e alguns estão aí. Ele agora está preocupado, não é mais com a divisão somente, é com a divisão, e que agora tem uma liderança que é totalmente corrompida, que está fazendo comércio na igreja. Ele fala assim, só que nós carregamos o bom perfume de Cristo. O que ele quer dizer com isso? O perfume, ele marca a presença, né? Onde você chega com um perfume, a pessoa ela vai sentir a tua presença, vai ser algo notável, vai ser algo que vai identificar. E quando Paulo fala o bom perfume de Cristo, ele está falando que é algo pessoal, é algo que você carrega. Ele está querendo dizer que verdadeiramente é justamente isso que vai fazer a diferença em alguém que é de Deus. Porque nós vimos que o Senhor Jesus diz que a árvore é conhecida pelos frutos. Então quando você olha o fruto, é a mesma coisa que o perfume que Paulo está falando aqui. O perfume é justamente a essência de Cristo. E o que é a essência de Cristo? É o temperamento dele, é o caráter, é o comportamento, é a conduta. É a mesma coisa. Quando nós falamos de perfume de Cristo, é alguém que tem uma conduta e é discípulo. E o que é discípulo? É um imitador. É aquele que tem um comportamento e as práticas iguais. É aquele que tem amor, tem temperança, é aquele que tem bondade, domínio próprio, mansidão. Só que não é algo figurado. O que é algo figurado? É como você olha um personagem na televisão e você fala, que cara gente boa, né? Rapaz, que pessoa legal. Vai lá ver pessoalmente. Você vai lá ver pessoalmente. Você vai ver que é um arrogante, mau caráter, um bandido. Só que o personagem é como se fosse o quê? Bom. É alguém que o público vai aplaudir. É alguém que o público fala assim, isso aí está aprovado. Esse aí é de Deus. Só que Cristo já falou, eles são lobos vestidos de cordeiro. Você não pensa que o falso profeta ele vai chegar para você com os dentes de fora rosnando? Ele não vai fazer isso. Ele vai chegar para você e ele é capaz até de enganar, sabe quem? Os escolhidos. Até aqueles que conhecem a palavra, se não vigiar, é enganado. Cai no laço. Aí como é que você vai saber? Pelo perfume. Você vai saber como? Pelos frutos, pelo comportamento. Você vai saber verdadeiramente pelas práticas. Aí você vai saber. Aí você tem que usar o seu discernimento. As instruções que não sou eu que estou te passando, mas é o Senhor Jesus. Amém. Porque a palavra te dá instrução para tudo, até para você conhecer quem é de Deus e quem não é.
A Bíblia te orienta por completo. Você só cai se quiser. Como é que é? O golpe está aí. Cai quem quer. Então você tem que abrir o seu discernimento, abrir os seus olhos. Nós aqui da igreja temos um grupo de WhatsApp para compartilhar oração, publicações, pregações e por aí vai. E eu tenho a preocupação, quando possível, eu filtro o que é colocado. E uma irmã colocou lá uma pregação, uma oração, e são 15 minutos de alguma coisa. Eu tive o cuidado de assistir 15 minutos sem acelerar, paulatinamente, detalhadamente. Eu assisti a oração todinha. Quando chegou no final da pregação, da oração, o orador falou assim: você agora vai receber uma instrução do Espírito. Eu filmei, eu capturei a tela e coloquei lá no grupo. Você vai receber agora uma orientação do Espírito. Se você não seguir essa orientação, a oração vai ser invalidada, ela vai ser cancelada. O que você tem que fazer? Você vai ouvir essa oração mais 6 vezes. Você ouviu uma, agora você vai ouvir mais 6, 7 vezes. E cada vez que você ouvir, você vai compartilhar com mais 7 pessoas. Então você vai ouvir daqui a pouco de novo, e você vai compartilhar com mais 7. Depois que vai ouvir de novo, vai compartilhar com mais 7. E por aí vai. Ou seja, quando você ouvir na 7ª vez, você já compartilhou com 49. Certo? E como eu sou um camarada que eu gosto de seguir as instruções do Senhor Jesus, eu peguei o nome do camarada e joguei na rede social, porque hoje qualquer coisa que tu faz, irmão, está lá na rede social. E principalmente se é alguém conhecido. Se você botar lá o nome de uma pessoa conhecida, vai aparecer: nasceu em tal lugar, é casado com fulano, ciclano, beltrano. E quando eu botei o nome desse camarada, não apareceu nada. A vida do cara é um enigma. E eu comecei a ficar fuçando, eu perdi meia hora para poder botar uma publicação lá na página que seja coerente e seja verdadeira, para não ser uma fake news, né? E eu fui investigando para saber. Esse camarada ele foi consagrado aos 15 anos de idade ao pastoreado. E com 10 anos de pastor, quando ele tinha 25 anos de idade, ele foi expulso porque, segundo a igreja que ele estava, ele foi descoberto e o acusaram de estar tendo uma relação com um obreiro da igreja, um homem. Ele foi expulso e ele partiu para outra igreja, a mulher dele largou ele, casou-se de novo, está com a segunda esposa. Então são detalhes que muita gente fala assim hoje: não julgueis para não ser julgado. Mas eu só estou usando a ferramenta que Cristo mandou eu usar. Eu não estou julgando, porque nós somos conhecidos pelos frutos. O que é o fruto? É o meu comportamento, como eu sou como homem de Deus, como eu sou como pai, como marido, como eu sou como um ser humano, um trabalhador. Então são ferramentas que eu usei. E eu vi que poucas informações tem. Encontrei um outro camarada ali, uns vídeos ali, que são poucos. Ele falou assim: esse camarada ele tem um grupo, uma assessoria jurídica, que não deixa sair nada sobre a vida dele. A vida dele é totalmente restrita, ninguém sabe nada sobre ele. E ele tem um grupo de pessoas que vão derrubando os vídeos e vai processando as pessoas que falam sobre ele. Por que um homem de Deus faz isso? Porque a verdade faz parte do quê? Do reino de Deus. O reino de Deus ele não é baseado na mentira. Tem que ser cristalino. A minha vida tem que ser um livro aberto. Eu não posso ter nada a esconder. Aí eu fui ver outro detalhe. Sabemos que as redes sociais hoje acho que é uma excelente fonte de renda para quem vive disso, né? E aí eu fui lá num camarada que faz mais ou menos uma contabilidade para ver quanto que a pessoa ganha no canal dela. E esse camarada ganha aproximadamente, só nessa plataforma, R$ 1,5 milhão por mês, fora as outras plataformas. E quando eu falo para você compartilhar 7 vezes, significa que a remuneração
E quando mando você assistir 7 vezes, significa também que a remuneração é maior. E detalhes, ele tem 34 milhões de inscritos. Eu fui fazer mais ou menos uma pesquisa. Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia, Uruguai, nenhum desses países não chega nem perto de população. A população da França é 48 milhões de pessoas. A população da Itália é 40 milhões de pessoas. A população da Suécia é 20 milhões de pessoas. Ele tem mais seguidores do que muitos países têm de população. E há muitas pessoas, essa pessoa que se inscreveu, ela está acreditando piamente que quando ela compartilhar 7 vezes, quando ela assistir ou ouvir 7 vezes, ela vai ser o quê? Ela acredita verdadeiramente que isso vai acontecer. Vou pegar outro. Ela acredita verdadeiramente que isso vai acontecer. Ela tem a convicção plena de que isso vai acontecer. Ela recebeu uma instrução de um homem. Agora vamos ver o que o Senhor Jesus fala sobre isso. Para encerrar, abra comigo em Mateus capítulo 6, verso de número 7. Mateus 6, verso 7. Olha o que diz a palavra de Deus. E orando, não useis de quê? Ué, o Senhor Jesus está falando para não fazer o quê? O cara mandou repetir 7 vezes. Não useis de vãs repetições, porque presumem que pelo seu muito falar serão o quê? Ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o nosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Ele deu uma instrução, e certamente essa galera que está lá, milhões de pessoas, aderiram, porque senão não estava ali seguindo. Está ali seguindo porque acha que verdadeiramente essa instrução vem de Deus. Só que eu tenho que seguir quem? Jesus. Se ele não fala para mim ficar repetindo uma oração, é para eu repetir. Ah, mas eu não concordo com você, ok? Você não precisa concordar comigo. Eu só estou aqui para entregar o quê? A palavra. Você pratica se você quiser. Se você quiser repetir 20 vezes e botar lá para ouvir, pode botar 30, 50, obedeceu. O meu papel aqui é só te pregar a palavra, é entregar o meu recado e pronto, acabou. Se você quiser dar ouvido, amém. Se você não quiser, dê ouvido ao outro. Não tem problema. Para mim não faz diferença. Você nunca viu eu falar, compartilha esse vídeo, alguém vai falar aqui, curte, compartilha, comenta. Eu falo. Por quê? Porque para mim isso é indiferente. Agora quando tu vê um pregador, curte aí, compartilha com não sei quantas pessoas para você receber uma bênção. É mentira. Você quer ser abençoado? Obedeça esse aqui. Glória a Deus, aleluia. Coloque em prática isso na tua vida. Aí você vai ser abençoado. A receita foi como eu falei. Paulo passou uma receita e chega o outro passando uma receita, é muito mais fácil. Você compartilhar com não sei quantas pessoas, isso é mole. O que Deus quer ver é você largar o adultério, a prostituição, as drogas, o roubo, tirar o ódio do coração. Ele quer ver você se tornar uma pessoa justa, temente a Deus. O que ele quer ver é uma mudança interna. Não é rituais, não. Não são práticas que somente vai ser uma prática religiosa, que não tem o poder de te mudar internamente. Isso não resolve a vida de ninguém. Mas o povo que acredita piamente. E isso que a pessoa não entende. Quando Paulo fala assim, vocês ficaram tristes comigo, é porque o que ele fala verdadeiramente entristece, te confronta, mostra, bota um espelho na tua frente e fala assim, você é isso aqui, ó. E você olha para eu sou isso? É, você é isso. Aí fala, meu Deus,
fiquei agora traumatizado. É isso. Agora eu vou falar para você, não, você não é isso não, você é isso aqui, ó. Você é lindo, maravilhoso, você é perfeito. Todo mundo quer se enganar. Todo mundo quer que isso seja verdade. Mas não é assim. A palavra fala que nós somos pecadores, errôneos. E fala do que reclama o mundo, do que se queixa o mundo, de dos seus próprios pecados. Então não adianta eu querer resolver o meu problema, que na maioria das vezes foi ocasionado pelas minhas práticas, compartilhando orações, ou ouvindo 10 vezes uma oração. Isso não vai resolver. Isso não tem efeito. Eu fico ali, eu determino, eu falo, vai acontecer. Isso não resolve não, filho. O único que pode determinar alguma coisa é Deus. Somente Ele. A gente não determina nada. Nada. Então quando você entende que verdadeiramente você tem que conhecer a palavra, colocar em prática, para que o resultado venha na sua vida, você começa a fazer isso. E você não vai dar ouvidos a falsos profetas, a enganadores. É o que mais tem. Todo mundo quer uma receita fácil, mas só que a receita fácil não traz o resultado. Não vai te trazer um benefício que verdadeiramente vai acontecer. Você já viu quando aparece na televisão: toma essa cápsula aqui e você vai perder não sei quantos centímetros de barriga, que não sei o que, tal. Vende. Você acha que não vende não? Vende. Aí tu vai tomar um comprimido, comendo rabada, mocotó, feijoada, pizza, hambúrguer, não move uma palha, não faz um exercício. Tu acha que tu vai emagrecer? Nunca. Mas a pessoa o quê? Compra. Ela acredita, ela compra. Aí o seu camarada fala: não, irmão, você quer resolver o teu problema? Quero. Acorda cedo, faz exercício, faz dieta. O quê? Não, tô fora. Aí é muito complicado, é difícil. Mas a palavra é assim. O resultado, ele vem dessa maneira. Quando eu escuto a palavra e coloco ela em prática. Não adianta eu querer confiar e acreditar em mentira, em pessoas que estão mercadejando a fé, pessoas que estão tirando proveito do povo. E quem olha assim fala assim: meu Deus, que homem abençoado, que coisa boa, né? Ele está querendo ajudar outras pessoas, por isso que ele está mandando compartilhar, ele está mandando ouvir 7 vezes, porque ele quer meu bem, ele quer meu bem, né? Ele está querendo me ajudar. E só. Aí eu até botei um áudio lá no grupo, falei: irmão, se a tua vida vai mudar, não sei não, se você vai ser abençoado, não sei, mas a dele está sendo abençoada. A dele está prosperando. Se a tua vai ser, eu não sei. Porque a forma que eu aprendi a ser abençoado é obedecendo a palavra de Deus. É a forma que eu aprendi. Até hoje eu não encontrei outra maneira. Não tem outro jeito. A única forma que eu posso te ensinar e que eu aprendi e que eu coloquei em prática na minha vida é você ouvir os ensinos e praticar. Amém. É como o Senhor Jesus falou: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa na rocha. É o que você tem que fazer, é o que nós temos que fazer. Aí o Senhor Jesus fala: aquele que não ouve é aquele que edificou a casa sobre a areia. Qual é mais fácil, você cavar a areia ou a rocha? É mole. Mas qual que tem resistência? A rocha. É óbvio. Então o Senhor Jesus falou assim: ó, as minhas instruções, ela não é fácil. É edificar a casa na rocha. É difícil. Mas quando vier a dificuldade, quando vier as lutas, a tempestade, as aflições, você vai continuar em pé. Agora, se edificar na areia,
vai vir uma brisa e derruba. Temos que edificar a nossa casa na rocha. Aleluia. Da areia. Glória a ti, Senhor. Temos que ser fortalecidos a cada dia com a instrução de Deus. Não caia. Porque eu estou falando isso é porque não chegou esse tempo. Hoje estamos vivendo isso. Homens e mulheres que não dão testemunho, porque você tem que ver a vida pessoal da pessoa. Não é o que ela apresenta em cima do altar. Ser crente aqui é muito fácil. Vai lá ver quantos casamentos quem tem sobre essa pessoa. Tem pessoas que estão no 15º casamento, não trabalham, um vagabundo e tal, e milhões de seguidores. Por quê? Porque estamos no tempo em que Pedro falou na sua segunda carta. Abra comigo 2 Pedro 2 para encerrar. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 2. Todos acharam? Amém. Olha o que ele diz. Assim como no meio do povo surgiram o quê? Dissoluções. O meu está falsos profetas. 2 Pedro 2, 2. 2, 1. Ah, tá. 2, 1. Falsos profetas. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá. Haverá é o quê? Qual é o verbo? Amém. Mas qual é o tempo? Futuro. Haverá entre vós falsos. Profetas. Ou seja, chegou esse tempo? Estamos no futuro? Sim ou não? Sim. Pedro viveu há 2000 anos atrás. Já é futuro ou não? Já. Já, né? Os quais introduzirão o quê? Dissimuladamente heresia destruidora, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo de repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por quê? Avareza, farão comércio de vós. A longo tempo não tarda, a sua destruição não dorme. Alguém acompanhou ali? Olha lá, também movidos por quê? Farão comércio de vós com palavras. O que é fictício? É falso. É um filme ali que não é verdade, é só uma ilusão. É o que fazem. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não tarda. É um camarada que ele só vê o tempo de hoje. Ele está preocupado só em arrumar dinheiro, fama, boa vida, só que ele esquece que um dia nós iremos prestar contas. Um dia nós seremos cobrados, e eu serei mais do que vocês. Nós que somos obreiros, somos mais cobrados, porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Então você imagina um camarada que tem essa quantidade de pessoas ouvindo ele, e o camarada ensinando o que não deveria. Você imagina a responsabilidade. O que vai contar naquele grande dia vai ser, não é quantas pessoas tinham aqui na minha igreja que eu falo, no sentido que eu estou direcionando a igreja de Cristo, mas não quer saber quantos seguidores que eu tinha. Deus não vai me perguntar quantas curtidas teve, visualizações no vídeo, ele não vai perguntar isso. Ele só vai perguntar uma coisa: meu filho, você pregou a palavra? Você deu o exemplo? Você viveu o que você pregou? Sim, mas então tá bom, só isso. Porque não adianta ter seguidores, curtida, dinheiro e não cumprir o chamado. É verdade. Não adianta. Mas que isso venha a servir de lição para que a gente venha abrir os olhos. Ah, pastor, mas ele tem 50 milhões de visualizações, agora você vai alcançar 100. Mas essas 100 pessoas que estão ouvindo, agora ela tem a direção. Elas estão ouvindo a quem ela quiser. Ou dá ouvido à palavra, ou dá ouvido ao enganador. Agora é como? As minhas mãos estão limpas.
Eu fiz a minha parte. É verdade. Amém? Amém. Glória a Deus. Fique de pé, por gentileza. Eu fico vendo essas coisas, e antigamente isso me